Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que já deixe o seu like, pois isso fortalece bastante o crescimento do canal. E se inscreve, ativando o sininho das notificações. E agora, vamos deixar de enrolação e segue pro vídeo. É muito comum ouvirmos frases como: tal espécie sobreviveu porque se adaptou às mudanças. Ou ainda, essa espécie possui a asa dessa forma porque assim poderia sobreviver em seu habitat. Na verdade, é muito comum os alunos definirem seleção natural usando palavras que trazem outros conceitos extremamente diferentes, oposto à seleção natural. É comum trazermos em nossa mente o conceito de Lamarck. Vocês lembram da teoria do uso e desuso? E da transmissão das características adquiridas? O fato é que hoje sabemos que os conceitos estudados por Lamarck não são aplicados. A seleção natural que foi proposta por Charles Darwin tem a ver com a evolução. Costumamos associar essa palavra com algo que está mudando, transformando-se. Não tem como falarmos em evolução e não nos lembrarmos dessa imagem, ou pelo menos algo que se pareça com essa imagem. Podemos pensar de alguma forma que os macacos se transformaram nos humanos como hoje conhecemos. Pois é, apesar desse processo ter ocorrido ao longo do tempo e algumas mutações terem se acumulado nesse período, isso não é bem um processo ativo. A evolução não é ativa. O ancestral que podemos dizer aqui, o macaco, não decidiu simplesmente de uma hora para outra adquirir características que ele considerava melhores. Uma espécie não passa a apresentar uma característica simplesmente porque ela considera importante ou porque quer. Todas as espécies apresentam variabilidade. Você sabe o que isso significa? Vamos pensar em nós seres humanos. Veja como cada um de nós tem suas características próprias. Apesar de sermos todos da espécie Homo sapiens, cada um de nós tem suas particularidades. É aí que entra a seleção natural. Quando o meio, ou seja, os fatores ambientais, estão de alguma forma selecionando uma característica em detrimento de outra, costumamos a dizer o que está acontecendo é uma seleção de uma determinada variação. O que está acontecendo é uma seleção de uma determinada variação. Começaremos com o representante comum de uma pequena população de aves que vivem numa ilha. A cada geração, devido à recombinação ou mutação genética, alguns pássaros nascem com mudanças em seus genes, o que os fazem crescer com características um pouco diferentes do convencional. Aqui temos 3 novas características hipotéticas: desajeitado, blindado e bico longo. Analisemos desajeitado primeiro. Como acontece com a maioria das novas características, desajeitado não é vantajoso. Torna a locomoção e forrageio difíceis. Um filhote com a característica desajeitado não crescerá tão forte como os outros passarinhos e pode até morrer antes que tenha a chance de se reproduzir. Assim, os genes que causam a característica desajeitado não serão passados para as próximas gerações. Blindado parece à primeira vista ser benéfico. Este passarinho está totalmente a salvo dos predadores e vive 2 vezes mais tempo que os outros. Mas suponha que sua estrutura robusta seja fisicamente impossível para se reproduzir. Mesmo que o indivíduo sobreviva até uma idade avançada, os genes do caráter blindado morrerão com ele. De vez em quando, uma característica que oferece vantagem pode aparecer. Bico longo permite a esta ave comer frutas que eram de difícil ingestão para as aves comuns, possibilitando acesso a uma nutritiva e abundante fonte de recursos. Ele cresce mais forte e é capaz de conseguir muita comida, o que possibilita a ele suprir melhor sua prole. Esse descendente, tanto os filhotes, macho quanto fêmeas, herdarão a característica e a vantagem. Então todos com a característica bico longo, geração após geração, terão maior sucesso reprodutivo. Por fim, todas as aves da ilha portarão o bico longo. Até agora, examinamos uma adaptação clássica por seleção natural, processo pelo qual as características dos indivíduos de uma população tornam-se mais ou menos comuns dependendo da habilidade de sobreviver e de conseguir recursos.
Obrigado por assistir.